O pod de hoje tem como tema a educação, que é o ponto base do Instituto Vieira. E hoje nós temos como os nossos convidados a pedagoga Helena Cosme e o pessoal do curso Invictus, que é o João Luiz e o André Aredi. Quero agradecer essa imensa parceria entre vocês, principalmente aqui citar e agradecer a parceria do estúdio De Franco, né, que a gente está aqui gravando esse lindo podcast hoje, a Faculdade Simons e dentre outros parceiros que ajudam e deixam muito mais robusto esse projeto, esse Instituto Vieira. E assim, eu não posso deixar de falar da minha alegria, da minha empolgação de estar hoje nessa mesa, compondo uma mesa, falando sobre educação, uma mesa genuinamente preta. Muito obrigada pela presença de vocês. Helena, vou começar por você, tá? Vou te deixar já na berlinda, tá? Então, você como pedagoga, como você enxerga as cotas sociais e raciais? Então, Bianca, é um tema bem polêmico, né? Porque trabalha com polaridades. E quando a gente trabalha com polaridades, a gente não consegue ver o meio, a coisa correta, de repente, o que acontece de fato no dia a dia. As cotas, ela vem com um avanço de garantir o acesso de pessoas, principalmente negras, de baixa renda, dentro do ensino formal, mas ao garantir o acesso, tem que também garantir a permanência. Sim. Quando a gente consegue fazer essa junção, acesso e permanência, a coisa flui. Se uma dessas duas vertentes não funciona, Um não casar com o outro? um não casa com o outro, não vai. Né? Você garante o acesso e não garante a permanência. E aí a gente não fala só de cotas, a gente fala até do ensino mesmo, do ensino regular. Já se garante o acesso, de acordo com a Constituição, né? Todas as crianças, de tantos e tantos anos, né? E a faculdade e tudo mais, têm um acesso. A permanência se garante como? Alimentação, transporte, facilidade de acesso, renda. Né? Então, não quero falar de cotas, porque é muito específico, acaba sendo bem específico, é um tema muito vasto. A gente estava até conversando um pouquinho antes, né, sobre isso, mas a gente tem que falar principalmente garantir um lado, mas esquecendo de todas as outras vertentes. Para que esse lado funcione, é não garantir de fato nada. Então nós precisamos hoje, por políticas públicas que garantam, além do acesso, a permanência. E isso sim, de fato, vai fazer com que tudo flua de forma... Isso faz a diferença, né? Sim, A permanência, que é a continuidade e, enfim, é a formação, a graduação completa, né? Sim. Obrigada, Helena. E, André, a educação em nosso país ainda é escassa. Você acredita que ao invés de políticas de cotas, tá, sociais e raciais, dar acessibilidade ainda é o melhor caminho? Sim, eu acredito que sim, porque não adianta eu dar uma ferramenta hoje para um jovem e não dar condições para ele conseguir continuar essa construção. Para ele caminhar. Então, para ele continuar caminhando. Então, essa questão hoje das cotas no Brasil especificamente é algo ainda muito incerto. Nós não temos dados suficientes. Sabemos um pouco como funciona, inclusive na UERJ, mas no governo federal, nas faculdades federais, será que esse aluno ele consegue chegar até o final? O aluno que entra por cota, será que ele consegue chegar na conclusão do seu curso? É algo que precisamos levantar, inclusive. Fica aqui a dica, de repente, para um próximo. Muito bom. Mas eu acredito que dar a ferramenta para esse jovem começar essa construção e chegar até o final dela, eu acho que é o caminho. Né? Dar essa acessibilidade de forma que ele consiga, de fato, ter condições financeira, emocional, física, para ele conseguir chegar na realização dos seus sonhos. Principalmente na conclusão do curso, né? Para que ele possa se inserir no mercado de trabalho, né? Com certeza. Helena, hoje o Instituto Vieira possui
quantos cursos regulares? São 45 cursos regulares, e sempre ampliando. Porque como a gente trabalha com muitos parceiros, muitos voluntários, a gente está sempre... Estou falando 45 agora, provavelmente chegue no estudo daqui a pouco e já tenha mais um ou dois. Porque tem essa questão do voluntariado, de você conseguir entender essa demanda social e até de propósito de vida de algumas pessoas que estão estabelecendo essas parcerias, e a gente consegue aumentar cada dia mais os nossos cursos. Começamos com 2 cursos de uma forma bem informal, e hoje a gente tem 45 muito bem estruturados dentro do projeto. Muito bom. E, André, conta um pouquinho pra gente como nasceu o Invictus e quais são as unidades que vocês possuem. Então, o Invictus, na verdade, ele nasceu através de um sonho, voltando um pouco ao passado. Na minha época, no meu 4º período de faculdade, eu comecei a ter um sonho. Nasceu dentro de mim um sonho de ser instrutor de matéria básica de enfermagem, como semiologia técnica, fundamentos da enfermagem. E a maioria das escolas contratavam instrutor, acadêmicos ou profissionais já formados na docência para poder auxiliar os professores formados. Então ali nasceu dentro de mim a vontade de ser instrutor. E eu já era técnico de enfermagem, eu estava fazendo a faculdade para ser enfermeiro, mas eu já havia me formado em técnico, já trabalhava, já tinha noção de como era um hospital, da assistência, mas eu não tinha noção da sala de aula. E eu passei em alguns processos seletivos, e quando eu tive meu primeiro contato com a sala de aula, eu sempre falo que foi amor à primeira vista. Eu me apaixonei, né, pela docência. Na verdade, eu tinha muito aquele conhecimento da prática, trabalhar no hospital, mas o conhecimento da sala de aula, para mim, foi tudo muito novo. E ali no meu 4º, 5º período de faculdade, comecei, fui, quando eu vi, eu já estava me formando na faculdade, e eu segui esse caminho. Comecei a me especializar, eu fiz pós-graduações na área de docência, gestão escolar, e segui. E ali eu comecei a me aprofundar como que era ter uma escola, como abrir um curso técnico, comecei a ser coordenador de algumas escolas no Rio de Janeiro, e ali eu comecei a ter aquele conhecimento e nasceu um segundo sonho. Por que não ter uma escola gerenciada por enfermeiro? Porque a maioria das escolas que eu trabalhava, o empresário, ele era um advogado. Eu já trabalhei em escola que um dono, o proprietário era um advogado, já trabalhei em escola que o outro era o laranja da história, e assim ia. E dificilmente eu trabalhei numa escola em que o dono, de fato, fosse da área da saúde, embora é uma escola que envolve também a questão pedagógica, Sim. mas envolve muita parte técnica. O enfermeiro é ele que dá a diretriz, da matéria técnica. E dali veio a ideia, por que não ter uma escola gerenciada 100% por enfermeiro? E ali eu conheci o meu amigo Gleidson Senna. Antes de eu conhecer o Gleidson, eu já havia tentado e quebrei 4 vezes. Tentei a primeira, Caramba. quebrei. Tentei a segunda, não deu certo. E assim foi. E ali eu fiquei meio frustrado, parei um tempo, sem dinheiro, para tentar de novo. Voltei para a sala de aula, porque quando eu tentei abrir o curso a primeira, a segunda, eu fiquei totalmente voltado para essa área administrativa. E quando eu quebrei pela última vez, eu falei, agora é hora de parar um pouco, relaxar. E ali eu voltei para a sala de aula, comecei a dar aula, continuava trabalhando em um hospital. E depois de 1 ano e meio, o sonho começou a ferver novamente dentro de mim. E foi quando eu conheci o meu amigo Gleidson Senna, ele também é enfermeiro. Contei da minha história, do meu sonho, ele apoiou. E dali nasceu o Invictus. E hoje já temos 10 anos no mercado. Somos uma escola técnica gerenciada por enfermeiros. Eu sou enfermeiro, meu amigo Gleidson Senna também é enfermeiro. E hoje nós somos a 2ª escola do Rio de Janeiro e os proprietários, representantes legais, são enfermeiros. E assim nasceu o Invictus. Fizemos agora, comemoramos agora a semana retrasada nossos 10 anos. Ah, e que parabéns! Vem aí mais 10, 30 anos. Com certeza. Helena, o público-alvo do Instituto são as comunidades carentes do entorno de São João de Meriti. Como dar acessibilidade e expectativa educacional a essas pessoas que, por vezes, não têm nem o que se alimentar? Então, todo o processo do Instituto, né, ele começa muito pequeno. Ele começa com a primeira visão, né,
idealização do projeto é empoderamento feminino. Legal, é o que eu falo. Né? Eu não gosto de trabalhar com esse discurso. A minha visão de educação, ela não pode trabalhar com extremos. É legal o empoderamento, sim, mas só empoderar, né, o feminino, e, enfim, a gente não iria dar conta. Então, com um curso básico, crianças e mulheres, e a demanda vai crescendo, a própria comunidade vai cobrando, vai procurando, né? vai dando um retorno, dizendo assim, mas não tem um curso para isso, não tem um curso para aquilo, não tem curso. E aí os parceiros vão chegando, essa demanda vai crescendo, e a gente, de fato, ainda atende muito em torno, né? Porque é bem centro, a gente está bem no miolo do centro de São João, então isso facilita essa troca, porque muitas das vezes a pessoa deixa para ir ao centro de São João para fazer determinadas coisas de compras e tudo mais no dia que vai fazer o curso, então isso também dá uma facilidade, mas de fato a gente atende ainda muito mesmo em torno. E a forma de garantir, né, essa expansão de acessibilidade é a gente ir onde o povo está. Exatamente. É a gente sair, romper os nossos muros, da zona de conforto, da nossa zona de conforto, mas a gente precisava disso até para ter a estabilidade, assim, é esse o caminho de fato, e começar a ir para onde esse público está. Nós já temos alguns polos, né? Começamos esse ano de 2022 já com alguns polos, a gente teve o polo na Vila Ruth, tínhamos um polo em São Mateus, e vamos expandir mais, né? A gente tem essa perspectiva de polos maiores, eu não sei se eu posso falar sobre eles, mas a gente tem polos em outras localidades, até mesmo fora do município de São João de Meriti. Até porque as pessoas vêm pedindo isso, né? Os nossos parceiros vêm solicitando isso porque viu que é um caminho, é o primeiro caminho para onde a exclusão já bateu. Porque a gente não está falando daquele cara que está começando. Né? A gente não está falando daquela criança que está na escola no formal. A gente está falando de uma parcela da população que já teve o acesso, mas que não foi garantido a ela a permanência. Sim. Então a gente agora tem que fazer aí um parênteses para essas pessoas que tiveram no formal e que de alguma forma ou por algum motivo não conseguiram chegar até ela. E aí a gente vem atendendo a essa demanda, né, de pessoas por N motivos não conseguiram avançar. E o boca a boca ajuda muito, né, também. Obrigada, Helena. André, a participação do Invictus em projetos sociais como o Instituto Vieira trazem esperança de mostrarmos que é possível fazer diferente para dar acesso à educação e formação. Por isso que eu queria que você falasse um pouquinho para o nosso público sobre a importância do ensino técnico. Então, a importância do ensino técnico faz com que o jovem cidadão consiga chegar no mercado de trabalho de uma forma mais rápida. Vou falar da minha área. Hoje, uma faculdade de enfermagem vai dar em torno de 5 anos. Antigamente era 4, agora é 5. O curso técnico, 1 ano e meio, estourando 2 anos, ele consegue concluir, consegue entrar no mercado de trabalho, ou fazer o seu concurso público, ou entrar numa carreira militar, ou trabalhar numa rede privada. E com isso, ele já consegue também ter renda para prosseguir no seu próximo objetivo, que é a faculdade. Então, hoje o técnico, seja em qual for a área, em no máximo 2 anos, ele consegue concluir. Então, ele consegue, de fato, entrar no mercado mais rápido. Então, eu continuo na minha posição, na minha visão, que o ensino técnico ainda é uma melhor opção. E uma opção de mudança de vida real, né? Sim. Custo, benefício financeiro também, sai mais em conta você fazer um curso técnico em pagar uma faculdade, independentemente se ela for privada ou pública, a duração vai ser mais rápida, até porque hoje em dia você também tem curso técnico pela FAETEC. Hoje o aluno ele consegue fazer um curso gratuito pela FAETEC e outros órgãos também com parceria com o governo. Então, sendo pago ou no público ou no privado, ele no curso técnico ele vai conseguir concluir mais rápido e vai conseguir entrar no mercado de trabalho de uma forma bem mais rápida. Esse convênio que vocês têm com o Instituto Vieira, vocês têm com outros projetos sociais além do Instituto? Sim, temos parcerias com algumas igrejas também. Nós levamos o curso para dentro da igreja. Terminamos agora recente no bairro de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, uma parceria com uma igreja.
porque às vezes é difícil você, como instituto, empresa privada, entrar em alguns Sim. acessos em algumas comunidades no Rio de Janeiro. Então a ideia foi fazer parceria com igrejas próximas, que você consegue trazer aquele morador da comunidade até a igreja, e terminamos uma turma agora com 78 alunos de curso de cuidador de idosos na Zona Oeste do Rio. Todos formados, técnicos em cuidador de idosos. Total. Ai, muito legal. Parabéns, hein? E, Helena, a gente pode dizer que o Instituto Vieira, ele muda e transforma vidas? Olha, com toda certeza, né? Começando pela minha. Mas, porque a gente, quando tem um trabalho formal, a gente fica muito presa à questão do dinheiro, da formação e tudo mais. E quando eu vou para o instituto fazer o meu trabalho, que não é um trabalho formal, a gente consegue perceber o quanto é importante esse outro trabalho, né? Que é dar oportunidade para outras pessoas sem estar cobrando nada. Né? Porque trabalhar na formalidade é praticamente uma obrigação de todos nós. Sim. Fazer a diferença com essa obrigação é que faz da gente ser melhor. E quando a gente faz o nosso melhor, coloca o nosso melhor nesse processo, quem está ali recebendo também está dando o seu melhor. Né? Então, a gente estava conversando e a gente fala muito isso, né? Quando aquele aluno que foi excluído lá atrás no processo dele de aprendizagem, da formalidade, ele pega o seu diploma, pega seu certificado, é um brilho nos olhos, é uma alegria, é uma felicidade sem fim. E isso, de fato, transforma as vidas. Né? Ontem mesmo uma aluna falou assim, como não chegar aqui e não ficar feliz? Nossa. Eu fiquei olhando assim, a gente estava arrumando, de arrepiar. A gente estava arrumando, estava uma bagunça assim, porque estava arrumando um almoxarifado e tudo mais. E mesmo assim ela estava feliz de estar ali. Né? A gente ainda está num processo de formatação do instituto, com as salas. Então tem dia que a gente tem sala, a gente brinca muito disso, cadê minha sala, onde é minha sala e tudo mais. Mas nunca é na tristeza. Porque como a gente está fazendo bem, a gente está fazendo bem primeiro para nós mesmos. Com certeza. E daí esse bem se transporta e vai para o outro. E é contagiante. Porque as pessoas que estão ali estudando, fazendo seus cursos, elas conseguem perceber isso muito claramente. A gente tem um índice de rejeição, né, de pessoas reclamando, muito pequeno, muito baixo. E assim, hoje está nessa sala, amanhã está na outra. E aquela fofocada, aquela confusão gostosa, aquela confusão que leva ao crescimento, que é importante. Então, isso para mim é encantador. Uma coisa que eu não consegui viver em 27 anos de trabalho formal. Em um ano e meio, eu consigo viver no estudo. Não só pelo lado que eu desenvolvo, mas principalmente pelas pessoas que eu recebo no dia a dia. Sim. É um encantamento. É um encantamento dessas pessoas buscando, de repente, a sua primeira oportunidade. Não a única. Porque temos parceiros que fazem essas pessoas olharem para frente, como Invictus, assim, para crescerem, para alcançarem voos maiores. Mas é a primeira oportunidade, quando o André coloca da questão da formação técnica, né, a gente dá o primeiro incentivo para essa pessoa olhar e dizer assim, eu consigo, eu posso. é possível, né, porque gerando renda, porque o nosso intuito é muito isso, é capacitação para gerar uma renda primeira, Claro. ele ir crescendo aos poucos, degrau por degrau. Isso faz toda a diferença. Luiz, aproveitando a sua presença aqui com a gente, muito obrigada por comparecer ao nosso podcast de hoje. Eu queria saber, o Invictus ele oferece quais cursos no convênio com o Instituto Vieira? É um prazer imenso. Agradeço a oportunidade de estar participando deste pote. E, assim, o sistema de ensino Invictus, nós temos 2 cursos, né, que nós, em parceria com o Instituto Vieira, oferecemos. O curso de Primeiros Socorros e o curso de Feridas e Curativos. Ah, A legal. qual disponibilizamos 2 professores, cada um com as suas especialidades, né, para ministrar o curso dentro da instituição do Instituto Vieira. E as pessoas já saem com um certificado de formação técnico no curso de... com técnico ou não? Não, aí é um curso de qualificação. De qualificação. Qualificação. Ah, tá ótimo. E os cursos técnicos, quais são que vocês oferecem com o convênio?
Então, os cursos técnicos, nós temos uma parceria, a qual nós damos um desconto, né, 20% de desconto para todos aqueles interessados que possuem ensino médio completo. Eles podem estar se dirigindo à unidade, a nossa unidade mais próxima aqui é em Vila dos Teles. De lá. Tá. E quais são as unidades que vocês possuem aqui? Bom, nós temos, em termos de baixada, Caxias, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, e aqui em Vilar, e depois vem Piabetá e... Por aí vai. Helena, como o Instituto tem esses vários parceiros, né? Como é que é a questão da formação, né, no Instituto? Então, Bianca, o que acontece no Instituto? A gente não há uma necessidade de escolarização para fazer nenhum tipo de curso no Instituto. Alguns cursos são poucos. A gente faz até a exigência que a pessoa tenha o segundo grau, mas eu acho que é 1 ou 2, não recordo agora. Então, são cursos de formatação livre, que não há uma necessidade da pessoa ter essa certificação formal. Né? E é isso que torna tão interessante o projeto. A perspectiva do Instituto é justamente essa: dar esse primeiro contato para que a pessoa possa buscar a sua escolarização. Quando a pessoa se percebe capaz, independente se ela tem escolarização ou não, se ela é leitora ou não, né, ela começa a fazer os cursos e começa a incentivar. E veio Invictus, né, já fornecendo para a gente, assim, olha, eu tenho condições de te ajudar na sua formatação formal de formação educacional. Então, a gente dá primeiro aquela oportunidade da pessoa garantir a sua renda, que a gente estava já falando antes, da acessibilidade, do acesso à permanência, para buscar, aí sim, essa formação formal. Né? Então, o Instituto não tem a necessidade da pessoa ter a formação formal nesse primeiro momento. Num segundo momento, a gente tem a parceria com o Invictus, que gera essa formatação, né? Eu acho que posso até falar, João, da questão dos jovens e adultos, né? E já tem essa perspectiva de ter essa formatação também no curso deles, porque viu a necessidade de pessoas que estavam procurando o curso, né, procurando o Invictus, e não tinham a formação formal. E aí o João vem também com esse braço, né, agregando, abraçando isso. Então, é a roda girando de fato, né? A roda funcionando de uma forma real. A gente pega essa pessoa no primeiro momento, com formação pequena ou quase nenhuma, gera nela uma capacidade, até uma elevação da sua autoestima, de aprendizado e de crescimento pessoal e profissional. Ela percebe que ela é capaz e que ela pode. O João vem com o braço lá Invictus, já dando essa formação real de formação formal. Né? Então, o que eu falei do transbordo, né? De transbordar o conhecimento e as parcerias. Obrigada, Helena. Luiz, deixa um recado pra gente aí sobre os cursos, sobre o Invictus, e assim, quais são os meios de contato com o Invictus? Vocês têm WhatsApp? Vocês têm redes sociais? Sim, temos nosso contato da nossa unidade aqui em Vila dos Teles, porém eu não tenho, mas depois posso estar disponibilizando o WhatsApp para todos os interessados, posso estar se dirigindo. E deixo um recado para todos, né? Como já foi falado aqui na mesa: desistir jamais. Isso aí. Corra atrás dos seus sonhos, que nunca é tarde. Obrigada, Luiz. Obrigada pela presença de vocês. Mas só que antes de vocês irem, eu quero que vocês dois deixem um recado para os nossos espectadores. Vamos começar pelas mulheres. Tá bom. Vamos lá. É complicado, né? Deixar um recado, até porque fica salvo e vai reverberar durante um bom tempo o recado que a gente transporta, então a gente tem que ter muita consciência em relação a isso. Eu ouvi, né, do nosso grande padrinho, que incentiva o Instituto e dá maior força, que um sonho, ele não se constrói sozinho. E a gente ouve, né, parece uma frase muito senso comum, né? Sim. Mas quando a gente começa a fazer parte de um projeto, a gente percebe que um sonho de fato não faz sozinho. E a gente percebe o quanto a gente cresce quando a gente permite o crescimento do outro. A gente não cresce sozinho. A gente precisa do outro para crescer. E quando a gente pega o conhecimento que a gente tem e transborda na vida do outro, porque é um transbordar,
a gente fica mais cheia, a gente não esvazia. Com certeza. E é isso que eu vejo no Instituto. A gente transborda o nosso conhecimento, cada qual do seu jeito. E ali não tem uma formatação. A gente tem pessoas que saíram de dentro do seu fazer ali do dia a dia, sem formação nenhuma, dando aulas, né? Dando aulas para outras pessoas. E pessoas formadas, ajudando essas pessoas que não têm essa formação toda a se formarem. Então, a gente está se enchendo, a gente não está se esvaziando. Sim. E quando a gente consegue ter esse olhar de preenchimento, de transbordar, a gente só consegue continuar transbordando porque não consegue esvaziar. É essa a mensagem que eu tenho que deixar. Né? Para que outras pessoas se unam a nós, né, nesse projeto. Eu sempre acreditei que o bem é o bem, não importa quem esteja falando, o bem é o bem, o mal é o mal, e a gente tem que propagar o bem. Dá o endereço do projeto pra gente. Avenida Automóvel Clube 284, centro de São João de Meriti. Bem no miolinho de São João, em frente a uma das principais escolas. Tem o WhatsApp? Tem o WhatsApp de cabeça. De cabeça, não lembro. Não vai. Mas depois a gente coloca no podcast aqui para não consegue lembrar. Mas os espectadores. A gente tem redes sociais, a gente está no Instagram, nós estamos no Facebook. E é só procurar pelo Instituto Vieira, Projeto Poderosos. Estamos lá prontos para acolher e transbordar. Ai, que bom. Obrigada, Helena. E agora, André, dá um recadinho aí pra gente. A palavra que eu deixo final é: não importa como você tem iniciado a sua vida, o importante é como que você irá terminar. Então não importa o momento que você está passando hoje, vale a pena sonhar, vale a pena continuar. Eu sempre tenho essa frase comigo: lutar sempre, desistir jamais. Então temos que lutar, temos que ter foco, fé nos estudos, porque é só o estudo que muda, é só o conhecimento que muda. Então não importa a sua situação hoje, se apegue nos estudos, tenha fé, você vai vencer, assim como aconteceu na minha vida, vai acontecer na sua vida também. Então é isso aí, vamos continuar. Amém. Obrigada. Obrigada pela presença de vocês hoje. E o nosso podcast fica por aqui hoje.